E já aqui temos connosco o Eduardo, que nos estava a confidenciar, que também não acertou nenhuma das músicas, não é, Eduardo? Nenhuma. Isto realmente... Era ainda bem muito que vieste, difícil. Ricardo. Opa, aqui a representar. Obrigada por teres vindo hoje para acertares pelo menos duas, não é? Sim, ainda. Pá, foi. Não sei, eu acho que nestas coisas é como na vida, o importa não é o talento, é o esforço. Isso. Acho que é aqui. Grande citação. Grande é aqui esta nossa iniciativa, Sons no Património. O que é que vai acontecer na área metropolitana do Porto, Eduardo, nos dias 2 de setembro a 4 de novembro? Ou já está a acontecer? Já está a acontecer. Exato. Um conjunto de eventos nos 17 municípios da área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto, imaginamos sempre que é aquela zona central à volta do Porto, mas não. Exato, Vem especificamente ali no Cais, não é? Calma, não. Vem até Arouca, São João da Madeira, Valdecâmara, Oliveira das Meias, e desde 2018 que nós organizamos o Sons no Património, que permite, por um lado, trazer músicos, em princípio da música portuguesa, há alguns menos conhecidos, mas capazes de ter um percurso musical muito interessante, e fazê-lo em sítios, às vezes, normais, como uma igreja, mas às vezes em sítios um pouco menos normais. Inesperados, como por exemplo? Como uma queijaria. Olha, em que bem. Santa Maria da Feira. Eu ia perguntar aqui precisamente, eu escrevi uma pergunta que escrevi só, queijaria. Queijaria. Queijaria, precisamente, um local onde se fazem queijos? Onde se fazem queijos. Ok. E na zona de recepção do leite é montado um cenário, é montado um pequeno auditório para receber um músico que lá vai. E com isso ganhamos duas coisas. Ganhamos, além da gratuitidade, ganhamos a possibilidade de conhecermos os sítios. Porque em muitos casos, digo isso muitas vezes e acho que é mesmo verdade, nós já subimos a Torre Eiffel, mas ainda não subimos a Torre dos Clérigos. É verdade. E, portanto, se calhar vale a pena conhecermos as nossas raízes, a nossa identidade, e acho mesmo que dessa forma conseguimos ter também um sentido metropolitano que às vezes tanto nos falta, não é? Temos um sentido nacional do país, temos um sentido local do município, e no contexto metropolitano descobrimos coisas absolutamente mágicas, como a queijaria, mas também como a ponte suspensa de Arouca, como a Torre dos Clérigos, o Cais de Gaia, o Vinho do Porto, tanta coisa. É realmente sentir o património da nossa cidade, não é? Porque muitas vezes nós não... Eu, por exemplo, nunca fui ao Cristo Rei. Nunca foste ali no... Sei, isto é gravíssimo. Na sério, nunca foste? É muito eu nunca subi. Eu não sei se dá para subir o senhor ou não. Nem à Torre dos Clérigos também, realmente. E à Torre Mas já dos fui à Clérigos? Torre Eiffel, por A Torre dos exemplo. Clérigos vale muito a pena, Vale porque muito a ainda por pena, cima é é uma verdade. subida em passo lento, a subir escadaria, não é elevador, Sim. e depois o cenário, a paisagem que se vê no topo é absolutamente Incrível. extraordinária. E é curioso, eu por acaso já tive alguns locais, gosto muito de Arouca, atenção, que já fui ao Museu das Pedras Parideiras e gostei muito de Arouca. Isso. E eu não sabia, eu sou leiria, atenção, eu não sabia que a área metropolitana do Porto, lá está, eu sou um bocado mais inculto, eu achava que era a zona onde ia o metro. Porque tem a palavra metro no metropolitano. Não. Mas Depois eu sabes que fico- isso dá-se na escola, Ricardo, desculpa. Ok. Mas a definição dá-se na Eu escola. achava e fiquei um bocado espantado, e é o que disseste há pouco, que levar música a um sítio um bocado mais inesperado, e se calhar pessoas que noutro contexto não iriam se calhar sair de casa para ir a um concerto, se calhar uma pessoa às vezes em algumas zonas não tem se calhar a disponibilidade ou a vontade de ir a um sítio diferente para ouvir artistas se calhar que nunca ouviria aqui. E qual é que é a importância de levar a música a pessoas que se calhar não estão tão habituadas a ir a concertos? Para já, a gratuitidade. Pois. Ok, Que é um fator. um grande fator. É acessível a todos e É gratuito. acessível a todos, gratuito. Depois, criar públicos. Eu acho que muitas vezes nós assumimos iniciativas mais a pensar em nós, no sentido de coisas que gostamos de partilhar, gostamos de organizar para partilhar, e não conseguimos, em muitos casos, criar públicos, criar rotinas. E é por isso que estes Sons no Património já vêm desde 2018 e nem a Covid interrompeu, porque no tempo da Covid, da pandemia, nós mantivemos os Sons no Património, Ao ar livre, mesma, não é? ativos, à mesma nos locais selecionados, mas sem público, fazendo transmissão digital, ok. o que permitiu financiar à mesma os artistas, que na altura viviam com Ainda uma mais ausência evidente de recursos. E, portanto, conseguimos ao mesmo tempo chamar gente da Póvoa de Varzim para vir a Vila Nova de Gaia, de Arouca para ir a Vila do Conde, e, portanto, criar também esta rede de conhecimento. Porque na área metropolitana de Lisboa é igual. A área metropolitana de Lisboa é muito mais do que a cobertura do metropolitano. E, portanto,
ano, acho que ganhamos em termos de conhecimento do nosso sítio, do nosso espaço, das nossas raízes, e eu acho que isso falta-nos, porque, sobretudo na malha mais urbana das áreas metropolitanas, nós sabemos muito bem que vivemos às vezes num terceiro andar e não conhecemos o do quarto. Sim. E, portanto, há aqui um elemento que eu acho que é de identificação que nós tentamos trabalhar para que se reforce. É isso, e também conhecer, lá está, não só o nosso património, como as nossas pessoas. Mas, Eduardo, como é que se processa aqui a escolha dos artistas? Quem é que está envolvido nesta escolha? Como é que um artista também se pode ou não candidatar a participar numa próxima edição? Porque temos esta 6ª edição, mas como é que é feita essa escolha? A escolha dos artistas é uma escolha da área metropolitana, da estrutura, da cultura da área metropolitana, com a possibilidade de haver propostas que venham de fora, naturalmente. A escolha dos locais vamos alternando num diálogo com os municípios, também para não repetir locais de um ano para o outro e permitir uma abordagem. E o mais interessante é que agora, para além dos locais e da música, já começa a haver uma espécie de menu que nos permite ter mais do que a ida ao concerto, porque depois fica distante, é a gastronomia, vamos jantar antes e cria-se ali uma experiência um bocadinho mais coletiva, e a diversidade da área metropolitana do Porto também tem repercussões na gastronomia. Pois tem. Isso tem. Com uma Aliás, basta ir a Arouca para perceber a importância da carne em Arouca. E por isso há aqui uma dimensão da experiência gastronómica, de roteiro de visita à própria cidade. Muitas vezes é ao fim de semana que isto se passa e, portanto, dá para dedicar não o tempo do concerto, mas eu diria o tempo do sábado ou o tempo do domingo para descobrir. Pode ser um bom programa em família, em amigos, em tudo. Como é que é a receptividade das pessoas dos estabelecimentos? Por exemplo, quando vão ao Senhor da Queijaria dizer, olha, queremos fazer aqui um concerto, como é que é a reação das pessoas? É muito surpreendente, o da Queijaria já aconteceu, por acaso. É muito surpreendente, porque acham sempre que aquilo está desadequado, que não é uma parafernália de aparelhos, mas depois o intuito é consumado, porque estamos a falar de um espaço fabril, industrial, quase centenário, que às vezes os próprios autóctonos não conhecem. E, portanto, cria-se ali uma relação de empatia, um bocadinho como acontece em Matosinhos com as conservas e tantas outras, cria-se ali uma relação de empatia que nos faz pensar, mas como é que isto estava aqui tão perto e eu não tinha visto ainda. E como é que é a reação dos artistas quando são apresentado este desafio de ir a uma queijaria ou outro local? Essa é pior, porque é aquela sensação de isso é um bocadinho heterodoxo, eu nunca fiz isso. Mas depois, em contrapartida, a sensação é muito positiva. Na queijaria, estava a brincar há bocadinho, mas na queijaria fizemos mesmo provas de queijo. Pois, portanto, tem uma componente. Depois os restaurantes à volta também se organizam, são avisados de que o concerto existe, de que podem e devem criar um menu tipicamente local. Também não vou esconder que há aqui um intuito de dinamização da atividade económica e, quem sabe, se as coisas evoluírem e se mantiverem em rotina, já lá vão 7 anos desta rotina, se mantivermos esta rotina, eu acho mesmo que isto tem potencial para fazer parte de uma programação que seja também apelativa a quem nos visita, porque quem nos visita fica muitas vezes ou no centro de Lisboa ou no centro do Porto e de Gaia para ver as caves, e se calhar nós precisamos de encontrar formas de trazer cá a segunda, terceira, quarta vez quem nos visita uma primeira vez, porque razões não faltam para vir ao nosso país. É verdade. Portanto, Eduardo, as pessoas podem ter acesso à agenda do evento também no site da área metropolitana. Sim. Portanto, tem lá os diazinhos com os artistas, os horários e os locais. E os locais. Tudo disponível. E depois é selecionarem o que gostam, de preferência irem a todos. Exato. E fazerem este percurso metropolitano. O Bom Tuga adora coisas grátis. É mesmo. Mas às vezes é preciso dizer que às vezes a gratuitidade vale não por ser gratuito e é uma borla, mas vale também por permitir o acesso a pessoas que de outra forma não teriam 7,5 € ou 10 € para pagar um bilhete.
Isso verdade. também é uma parte importante. muito importante. Portanto, deixamos aqui também os Muito nossos parabéns por esta iniciativa já Obrigado. pelo 6º ano consecutivo e convidamos todos lá em casa a irem, não só da área metropolitana do Porto, mas de todo o país para este fantástico evento, certo? Serão bem-vindos. E Exatamente. vocês também. Eu adorava voltar lá. Eu gosto muito de Arouca. Eu sei que é muito específico e gosto mesmo de Arouca. Mas é muito fácil, é fazer o almoço em Arouca, vir depois tomar um digestivo, um vinho do Porto às caves do vinho do Porto, roteiro. da Nova de Gaia, Trazer umas castanhas e doces. depois subir à Torre dos Clérigos. Exatamente. Se não Muito beber bem. muito vinho do Porto, vai ver que não vai ter nenhuma tentação de se atirar abaixo da Torre dos Eu Clérigos. também sou muito frágil, mas agradeço muito. Muito obrigado, Eduardo. Obrigada, Obrigado. Eduardo. Muito Obrigado. sucesso para este evento. Obrigada. Obrigado.